Olá, amados, a paz. Voltamos aqui com mais um salmo, uma reflexão de um trecho do Salmo 50. Salmo 50, verso 15. Clamem a mim quando estiverem em dificuldade, e eu os salvarei. E aí vocês me honrarão. Esse parece assim uma passagem simples, mas nem sempre o nosso coração está aberto a acessar a intimidade com Deus, fazendo esse ato simples, clamando a mim, né? Clamando ao Senhor, no caso, quando está em dificuldade. Geralmente a gente procura socorro aqui no âmbito material e humano. O ser humano, naturalmente, ele tem uma tendência de buscar socorro nos seus pares, no próprio ser humano, na nossa carne, naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente pode acessar com os nossos sentidos materiais. Mas viver a cultura do céu é viver esse mundo, é viver no material, vamos dizer assim, viver fisicamente como qualquer ser humano, porém vivendo também a cultura do céu, vivendo também a cidadania do alto, acessando as regalias de se conhecer a Deus, o entendimento de acessar o coração de Deus, o entendimento de ter um coração cheio da presença de Deus. Isso é para aqueles que têm fé, e a nossa fé também provém dele. Diz Hebreus 11:6, se eu não me engano, que ele é o autor e consumador da nossa fé. E eu incentivo você essa noite que porventura não tenha essa atitude tão natural, vamos dizer assim, de, à medida que está passando uma dificuldade, à medida que o teu coração aperta com alguma luta, à medida que a tua mente se agite com as turbulências do teu dia, você às vezes não corre aos pés do Senhor. Você tem buscado abrigo, segurança e paz em outras fontes, em outros lugares, em outras ações. As dificuldades que você tem passado, você tem recorrido a mecanismos materiais, que não estou dizendo que seja errado, mas quando a gente não confia no Senhor, porque o Senhor ele pode sim usar os mecanismos humanos, os mecanismos materiais para nos abençoar. Essa mensagem tem permeado no nosso coração nesses últimos dias, né? As mensagens que o Senhor tem trago ao meu coração e ao teu coração tem sempre falado disso, né? Da gente confiar no Senhor. E o Senhor está aqui abrindo o seu coração através desse salmo, quando ele pede, né? Clama a mim quando estiver em dificuldade. Eu vou salvar. É aí que você me honra. Esse salmo, se você for ler esse salmo completo, o Senhor está chamando a atenção para os atos religiosos da época dos judeus, né? Os atos simplesmente ritualísticos, apenas rituais da religião, que era oferecer sacrifícios de bois, de carneiros, animais que eram sacrificados em decorrência do que a lei dizia, né? A lei trazia todos os decretos, todos os pontos, né, de que animal deveria ser sacrificado em caso de algum pecado,
qual animal deveria e como esse animal deveria ser sacrificado em caso de uma outra situação X, Y ou Z. Só que quando o Senhor ele estabelece a lei, ele estabeleceu não para criar robôs, para criar um sistema ali automático em que as pessoas simplesmente obedecessem os rituais sem entender o sentido deles, sem entender que o fundamento deles era ligar o homem a Deus. Só que muitos de nós pegamos os preceitos, as orientações da Bíblia e reproduzimos automaticamente, sem entender o sentido, sem acessar o coração de Deus de fato, sem se preocupar com o que está no coração de Deus. E aí esse salmo, como tudo, ele vai chamar a atenção para isso. E muitas das vezes a gente faz e acontece nos rituais religiosos, por exemplo, ir à igreja todos os dias, quando tem culto na igreja, né? A gente está no período de recesso, vamos dizer assim, né? De reunir-se no templo, mas pensando assim num mundo normal e natural, onde a gente se reúna nos templos, a gente se reúne normalmente, a gente dá o dízimo, dá a oferta e participa do grupo de oração e ajuda no congresso e faz e acontece com todas essas orientações que a Bíblia nos traz. Mas quando a gente passa dificuldade, alguma luta, algum probleminha que vem ali afetar a nossa estabilidade, a nossa rotina, nós não corremos para os braços do Senhor. Nós não corremos, nem que seja ali no fim do dia, nós não corremos para o colo do Altíssimo para contar o que está acontecendo, para abrir o nosso coração, para rasgar ali o nosso coração na presença do Senhor. E agora você imagina como é que fica esse pai que sabe todas as coisas, esse pai que conhece todas as coisas, mas agora está vendo o seu filho passando todas aquelas lutas, aquele filho que cumpre tão bem os rituais religiosos, mas que de que adianta tantos rituais religiosos se na hora da intimidade com Deus, na hora do relacionamento vivo, da conversa, do diálogo, do carinho, do aconchego, nada acontece, não tem essa química de pai e filho, né? Simplesmente tem religiosidade. Que nós venhamos orar ao Senhor para Ele nos livrar desse mal da religiosidade e que venha desenvolver no nosso coração um desejo de estar derramados na presença do Senhor diariamente, não apenas quando a gente passar dificuldade também, não apenas quando o nosso coração sofrer com alguma pressão, com alguma luta, com alguma adversidade, mas em todos os dias das nossas vidas, em todos os dias nós ouvirmos o coração de Deus bater junto ao nosso ouvido, como um filho deitado ao colo do Pai. Amém? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.